Olá, povo de Deus, como estão? Tudo bem? Mais uma sexta-feira, né? E como todas as sextas eu estou colocando uma palavra, porque normalmente eu estaria na igreja à noite orando. Estou aqui mais uma vez então para falar de alguma coisa. Estive pensando, né? Acho que foi ontem, em algo que aconteceu na minha vida. E até fiquei imaginando, será que essa palavra, né, eu deveria falar sobre isso ou não? Mas aí também veio um louvor, logo depois que eu pensei desses acontecimentos na minha vida, veio um louvor na minha mente. Então eu creio que Deus quer que eu fale algo sobre isso, né? Eu vou falar um pouco de testemunho da minha vida. Aliás, nós falamos bastante esses dias atrás, né? Testemunho de várias pessoas. Eu vou falar um pedacinho de algo que aconteceu comigo e que tem a ver com essa palavra, né? Algumas coisas na nossa vida nos marcam, né? Coisas boas e ruins. E eu sei que acontecem com todos isso aí. Algumas boas na minha vida, né? Eu lembro do meu casamento, eu acho que eu falei isso num acampamento, não é? Quando eu estava lá na frente esperando e a Gláucia apareceu lá na frente, né? Vestida de noiva. Ela já é linda, ela estava muito mais linda ainda. Então é algo que me marcou e foi muito bom na minha vida e eu nunca esqueço. Tem outras coisas, meus filhos, quando nasceram também, né, são algo marcantes na nossa vida. Mas tem coisas ruins que acontecem também. E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. Existem coisas que a gente perde o chão, não é? Parece que some o chão e a gente fala, o que eu faço agora? E teve algumas que aconteceram na minha vida. Eu vou contar bem rapidinho umas que não tem muita importância para essa palavra e a que realmente me chamou a atenção. Eu já contei também, eu acho que muitas pessoas sabem na igreja que a Amanda foi atropelada uma vez, estava lá na praia, ela foi atravessar a avenida e eu fiquei de um lado e ela atravessou na hora que não deveria. Ela foi atropelada e ela deu uma pirueta no ar, sabe? Deu uma pirueta no ar e caiu. Então imagine naquele momento o que eu senti, não é? Olhando para aquilo e sem poder fazer nada. Graças a Deus ela só fraturou lá o braço, alguma coisa, mas nada de ruim mesmo aconteceu. Mas naquele momento eu perdi o chão, né? O que eu posso fazer? Outro eu também contei, acho que foi no final de 2018, contei na igreja, né? Não deveria, mas eu recebi uma notícia que talvez eu iria perder o emprego. Naquele momento eu também perdi o chão, né? Tanto que eu pedi oração e tudo mais, mas Deus reverteu toda a situação. Mas a que eu quero falar aqui hoje é uma que me marcou bastante. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, fazendo Senai, não é? Eu fiz o Senai pela GM. O meu pai trabalhava na GM, ele veio do interior com 33 anos, ele trabalhava na roça, veio para cá e trabalhou até se aposentar, trabalhou na linha, na funilaria. O meu irmão tinha feito Senai, estava na GM, não é? Ele já tinha feito Senai e já estava trabalhando como ferramenteiro na GM. E eu fiz o Senai 2 anos, né, na escola. E depois desses 2 anos iria para a GM. Na GM ficaria 1 ano fazendo um treinamento para a área de ferramentaria. E depois desse 1 ano, né, esses 3 anos era o contrato que a gente tinha com a GM e éramos chamados de aprendiz de Senai. Normalmente eles efetivavam, eles davam o curso e você já ficava na área de ferramentaria. Porém, como nesses 2 anos do curso no Senai, a gente fazia alguns estágios na GM. E eu fiz estágio com o pessoal que cuidava dos aprendizes de Senai. E o cara me ensinou lá a fazer pintura com nanquim, né? Usar o normógrafo, escrever. E ele gostou muito do meu trabalho. E aí, quando eu fui para a GM, ao invés de fazer esse curso, ele me chamou para fazer um estágio na área de engenharia. Eles faziam o manual do carro e era a área administrativa, não é? Eu ia ser o mensalista. Então eu iria ficar 1 ano lá nessa área e a minha intenção, com certeza, eu imaginava que ia continuar sempre lá. Mas aí passou-se esse 1 ano nessa área, estava tudo bem, eu estava trabalhando, fazendo tudo certinho. E de repente esse pessoal que cuidava da área dos aprendizes me chamou. Foi o mesmo cara que me pôs lá para fazer o estágio, ele me chamou e naquele momento ele falou,
os 3 anos que você tem de contrato com a GM vai acabar agora no final do mês. E a área que você está fazendo o estágio não tem vaga. Eu não tenho como pôr você novamente no treinamento para a ferramentaria e a gente só tem vaga na linha de produção e eu não vou te pôr na linha de produção. Então, infelizmente, nós vamos cortar o contrato de trabalho com você. Aí passou mais alguns dias e eu fui mandado embora, fui cortado. O que aconteceu naquele momento? Eu lembro que eu saí chorando da empresa, porque eu tinha um sonho, né? Eu não conhecia Deus, não ia na igreja, nada, mas eu tinha um sonho que era seguir o caminho do meu pai, do meu irmão que estava lá, né? Eu queria, com 14 anos eu comecei, eu falei, eu trabalho 30 anos, com 44 eu já posso aposentar. Essa era a ideia que eu tinha. Mas naquele momento o chão de novo sumiu. E aí várias coisas me passaram, né, pela mente na época. Teve coisas que foram até mais fortes, né, do que essa palavra que eu quero relacionar hoje. Eu fiquei decepcionado, falei, como que eu vou falar isso para o meu pai? Eu vou decepcioná-lo, não é? Porque ele estava lá na GM há muito tempo, o meu irmão também, e era o caminho que eu queria seguir. E de repente aquilo foi cortado. Então essa foi uma dificuldade grande para mim. Mas a outra foi a de pensar, né, o que eu estava pensando ontem. Qual a importância que eu tenho? Eu não tenho importância nenhuma aqui, não é? Eu não tenho importância porque eles estão me mandando embora. E às vezes isso acontece com a gente, não é? Às vezes existe um espírito de rejeição, não é? Sentimos rejeitados. Eu lembrei também da minha mãe, ela tem 79 anos e ela está sempre reclamando que um dos filhos não vai na casa dela, né? Não liga para ela, não dá importância. E eu sei que essas coisas acontecem com a gente, são coisas da vida, né? Acontecem com todo mundo por várias situações que nós vamos achar que nós não temos importância nenhuma, que ninguém nos dá valor. Esse da idade, então, é o que mais acontece, né? Os velhinhos sendo abandonados pelos filhos, né? Abandonados pelos amigos. O meu pai até comentou uns tempo atrás, falou que está cada vez menos gente ele tem contato, né? Vai cada vez se distanciando e até os filhos, né? Como a minha mãe reclamou, os filhos não dão mais importância ou esquecem, mas aí vem um sentimento de rejeição, não é? Aí na igreja a gente fala bastante às vezes do espírito de rejeição. Então, talvez isso sirva para alguém essa palavra. Porque, né, às vezes sentimos tão rejeitados assim, não temos valor nenhum, que a gente não consegue fazer nada. Mas aí veio o louvor, né? Um louvor que relaciona a esta palavra. E esse louvor a gente cantava bastante na primeira igreja que eu fui, que era a Nova Aliança, né? Eu acho que o nome do louvor é o Mover do Espírito. Mas ele diz o seguinte, né, que o Espírito Santo se move em você. E ele fala em alguns momentos que você tem valor, né? Então que esta palavra, né, sirva para alguém. Se alguém talvez está sentindo dessa forma, que é impotente, que não consegue fazer nada, que ninguém liga para você, tem uma pessoa que liga, né? Se você pensar em pai e filho, normalmente o pai nunca esquece o filho, não é? Sempre faz as coisas. E é dessa pessoa que eu estou falando, é o nosso pai maior. Você tem importância para ele. Eu vou ler alguns versículos aqui que é relacionado a esse louvor, que diz que o Espírito Santo se move em você. Está lá em João 14, 16 e 17, não é? Jesus falou, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tem mais palavra aqui, quer ver? Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso está falando em Atos 2, do 16 ao 18, ele está falando exatamente o que Joel falou, então está no Novo Testamento. E para finalizar aqui a palavra, tem mais uma lá em Romanos 8, 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, se você estiver sentindo algo assim, ou mesmo que não sinta, continue buscando esse Deus, não é? Ore para Ele, para que o Espírito Santo fique aí com você. E aí você não vai ter nenhum espírito de rejeição, não vai se passar por esses momentos normais, não é, da vida. Logo você vai lembrar dessa palavra. Busca esse Deus que Ele vai te encher, vai te dar essa alegria que necessita. Quando eu tinha 17 anos eu não conhecia Deus. Então eu fiquei desesperado. Fiquei mesmo, por um tempinho. Mas aí Deus foi abrindo os caminhos e, olha, hoje eu estou aqui novamente, né, nessa empresa que eu queria terminar e espero terminar a minha carreira de trabalho nela. Mas Deus é que sabe de todas as coisas. Então, busque Ele de todo o coração. É um motivo de oração hoje, né? Buscar Ele de todo o coração, de toda a alma, para que o Espírito Santo dele habite em nós e a gente nunca sinta-se impotente. Pois se Ele habita em nós, se Ele move em você, você vai poder fazer as obras deles, as obras que Jesus fez, até maiores, não é isso que ele disse? E existe um outro louvor também, que eu lembrei, vou colocar-se aqui no final, né, da palavra, que é do Fernandinho. Eu não lembro se o nome do louvor é esse, mas parece que assim, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, não há motivo nenhum para rejeição, para pânico, para nada, não é isso? Amém? Fiquem com Deus.